No Jornal da Cacique, sim, comerciários em destaque. A Câmara de Sorocaba aprovou o projeto de lei de autoria do vereador de Supercine que dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do município, conforme a informação que você acompanhou agora há pouco com o Adilson Sotero conversando com o vereador Hudson Supercine. Pelo projeto, o funcionamento ocorrerá facultativamente das 8 às 12 horas, de segunda a domingo, inclusive nos feriados. Nos 5 comerciários de destaque, vamos ver quais os reflexos desta iniciativa para a classe comerciária. Para falar sobre este assunto, aqui no estúdio do Jornal da Cacique, recebemos Milton Matias, o Zico, que é diretor financeiro do Sindicato dos Comerciários, e doutor Carlos Eduardo Leite, coordenador jurídico dos 5 comerciários Sorocaba. Zico, Milton, meu querido Milton Matias, o Zico, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui. Bom dia, Oliveira Júnior, e bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Carlos Eduardo Leite, satisfação imensa recebê-lo conosco aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Bom dia, Oliveira Júnior, os ouvintes estão aí acompanhando a rádio, é uma satisfação para nós também estarmos aqui podendo esclarecer essa pendência. Mais uma vez, Zico, agora sim, bom dia, tá bom, Zico? Bom dia. Então tá ótimo. Também com a gente a Cibele, que todas as quintas-feiras apresenta o Sim Comerciário em destaque no Boletim Dinâmico. Bom dia, Cibele, tudo bem? Bom dia, Oliveira, bom dia, Elcio, bom dia aos representantes aqui do sindicato, trazendo hoje um assunto muito importante para esclarecer aí uma confusão, né, que está causando aí na informação com o comerciário. Em linhas gerais, de aspecto geral, Cibele, qual a sua pergunta? Qual é o que eu quero que você faça? Justamente a pergunta que vai permitir que a gente possa abrir essa discussão. Então eu pergunto aqui para o Zico, como eu já falei com ele ontem, a gente até gravou um vídeo aí que foi importante para as redes sociais, o que mudou, o que muda na vida do nosso comerciário, a nossa categoria aí que é representada pelo sindicato com essa lei? Bom, vamos esclarecer primeiramente que já existia um decreto, que é o número 13.925, de 7 de outubro de 2003. Esse decreto, ele regulamenta o horário do estabelecimento comercial, que é das 8 às 22 horas. Só que desse decreto não havia alguns dispositivos para esclarecer o que é o horário de abertura do estabelecimento comercial e qual é a jornada de trabalho do comerciário. E com o projeto de lei que o vereador Hudson Piscine apresentou, o sindicato se mobilizou e conseguimos conversar e colocar uma emenda. Essa emenda, para poder deixar mais claro essa questão, o que é a abertura do estabelecimento e qual é a carga horária do comerciário, ficou garantido com a emenda que foi apresentada pelo vereador Renan dos Santos e pelo vereador Francisco França da Silva, na qual é garantido a lei número 12.790, de 14 de março de 2013, que é a lei que regulamenta a categoria comerciária e deixa bem claro que a jornada do comerciário, do trabalhador do comércio, é 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias. E também garantiu nessa emenda, no projeto de lei, a lei 11.603, que regulamenta que só poderão abrir em feriados se tiver convenção coletiva com o sindicato. Correto. Cibele, agora você colocou justamente o Milton, a sua primeira pergunta foi direcionada ao Milton Matias, o Zico, diretor financeiro do sindicato. Agora eu quero que você também formule a pergunta ao doutor Carlos Eduardo, justamente porque você acompanha o dia a dia e sabe qual é o foco que a gente pode caminhar nessa nossa conversa. Doutor Carlos Eduardo, juridicamente, a gente sempre fala assim, isso é um decreto que já existia. Onde o comerciário é protegido aí com essas mudanças, então, com essa mudança desse projeto de lei que ainda pode ser sancionado, deve ser pelo prefeito? Cibele, na verdade é o seguinte, o que precisa, o Zico já colocou e precisa ficar muito claro é que não está havendo, com a aprovação desse projeto, não está havendo prolongamento do horário do comércio.
porque isso já existia desde 2003 pelo decreto municipal aqui de Sorocaba. Então, com esse novo projeto de lei, foi de fato incluído alguns dispositivos que dão de fato garantia aos comerciários. Quando o Zico colocou a Lei 12.790, ela traz expressamente no seu texto que a jornada de trabalho é de 8 diária e 44 semanal. Ou seja, para que haja alguma jornada diversa disso, deve haver algum acordo ou convenção coletiva. Nessa lei está sendo protegida a jornada de trabalho dos comerciários. E ainda foi incluída a Lei 11.603, que fala sobre trabalhos em feriados e aos domingos, que a cada 2 domingos trabalhados, o terceiro obrigatoriamente tem que ser folgado. Não há nessa lei autorização para que se trabalhe todos os domingos seguidos. Na verdade, existe até um jargão que se diz assim, um domingo por mês, que deve ser tem que ter muito cuidado em interpretar, porque não é um domingo por mês, a cada 2 domingos, o terceiro tem que ser folgado, obrigatoriamente, porque é o que diz a lei. E por fim, ainda foi incluído, foi mantida a observação da convenção e dos acordos coletivos, e no final o parágrafo único ainda contemplou que essa autorização ela fica vinculada à vigência da convenção coletiva. Ou seja, o que foi muito, muito interessante, que foi legal, que os vereadores abriram do projeto, o Hudson especialmente, abriu a conversa com o sindicato. Então nós fomos lá, conversamos, visualizamos essas situações, conversamos com os outros vereadores, o Renan e o França, e assim, prontamente conseguimos avançar com esses dispositivos que, do nosso ponto de vista, dá alguma garantia maior. Nos estúdios do Jornal da Cacique, estamos recebendo o Milton Matias, Zico, diretor financeiro do Sindicato dos Comerciários, Dr. Carlos Eduardo Leite, coordenador jurídico do sindicato, aqui no Sim Comerciários em Destaque, falando desta lei que muda aí o horário de funcionamento do comércio, ou que regulamenta, né? Creio que seja a melhor expressão, regulamenta o horário de funcionamento do comércio na cidade de Sorocaba. Na nossa bancada de formadores de opinião, Dr. Ezio Vestino, advogado especialista em trabalhista, e conosco aqui, como acontece todas as quintas-feiras, e fico feliz, Dr. Vestina, porque hoje estou usando muito da sua graduação e do seu bacharelado na área jurídica, justamente para que nós possamos esclarecer os nossos ouvintes. Sua pergunta, doutor Ezio Vestina. Eu vou perguntar para o doutor Carlos, com todo respeito ao Zico, porque é uma questão mais jurídica legislativa do que propriamente desenvolvimento operacional da lei. Eu estou entendendo que a lei foi votada na Câmara, mas ainda não passou pela sanção do prefeito. Eu teria para mim que uma análise um pouco mais jurídica disso aqui pode levar o prefeito a dar uma vetada no parágrafo único. Ou, se não, e ainda que ele venha a aprovar, pode ser objeto de questionamentos. Por quê? Veja bem, a legislação, no parágrafo 1º, que ela só tem um parágrafo, ela diz que esta lei se refere ao funcionamento dos estabelecimentos, fica facultado ao estabelecimento comercial e prestação horário de funcionamento. Então, é uma faculdade para o comerciante e para o prestador de serviço. Ele pode ou não pode? Tá, é uma faculdade. Aí o parágrafo único diz assim, a autorização de funcionamento. Para mim, isso soa como ilegal. Como é que eu, dono de uma loja, tenho que me obrigar a cumprir para funcionar o acordo? Não, funcionar eu funciono. Eu mando os funcionários embora e continuo funcionando. Eu falo para os meus funcionários, vão para casa dormir, que eu vou ficar aberto até as 22 horas. Então, para mim, esse parágrafo único, ele é um tanto quanto questionável. A autorização de funcionamento terá seu prazo de vigência igual ao prazo. Não, eu posso funcionar.
Eu sou o dono do comércio, eu posso trabalhar no domingo, eu posso trabalhar no sábado, eu posso trabalhar no feriado, o que eu não posso é trazer o meu funcionário. O que eu não posso é submeter o meu funcionário. Agora, eu posso. Não terá o risco, doutor Carlos, de ou o prefeito votar por conta dessa questão, vetar, ou em ele assinando, haver uma contestação judicial em relação a isso, eu, comerciante, posso me sentir prejudicado? Por que eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinho no meu bar, por que eu tenho que esperar o acordo para funcionar? Entendi, doutor Vestina. A colocação do doutor é bastante interessante, porque, de fato, vincula a autorização do funcionamento com a vigência. O que se vislumbrou na confecção disso é justamente preservar que se cumpra a convenção, se observe as regras da convenção. Por quê? Porque existe... infelizmente existe, como existe os bons e os maus, existem as empresas que elas não cumprem, elas não observam as regras da convenção, as regras dos acordos, e acabam ali colocando os seus funcionários. Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer, assim, que nós temos notícias, no mês de dezembro, a convenção coletiva já permite horário de funcionamento do comércio, das 8 às 22. E, infelizmente, existe uma ou outra empresa que pega o seu funcionário, coloca para trabalhar 8 horas da manhã e vai até às 22. Nós trabalhamos para reprimir essa situação. Então, quando se construiu essa emenda, foi justamente visando essa situação. Deverá ser observada a convenção, inclusive a vigência. Por que a vigência da convenção? Porque o horário de funcionamento, por exemplo, aos finais de ano, ele está previsto e vinculado à convenção coletiva. Assim como outros dispositivos com relação à jornada, com relação a salário, com relação a outras situações que são especiais. Então, a construção disso foi feita com base... Esse foi o intuito, proteger os comerciários de que a legislação será cumprida. Legislação, nela se incluem as convenções, os acordos e a mesma a lei. Doutor Eduardo, em linhas gerais, esse projeto traz segurança jurídica na visão de vocês para a categoria? Sim, Oliveira, com certeza. Traz, assim, aquilo que eu falei e repito, os dispositivos estão colocados para fins de garantia mesmo, entendeu? Então, até já faço uma ressalva. Os empregados têm que ficar atentos, porque com esse projeto de lei sendo agora sancionado pelo prefeito, não quer dizer que o funcionário vai trabalhar das 8 às 22. Não é isso. O que o projeto permite é o horário de funcionamento do estabelecimento. Não tem a ver com a carga horária do empregado. Correto. Então, a carga horária do empregado continua sendo a mesma. Cumprindo aquilo que determina a legislação federal. A legislação, federal. Exatamente, federal e a própria convenção coletiva, os próprios acordos coletivos em geral. Zico, o Milton Matias, que é o diretor financeiro do sindicato, como dirigente sindical, como que você vê esse momento? Até porque houve essa questão que levantou o doutor Ezio Vestina, eu vejo assim com muita importância ele levantar, porque houve um momento dessa discussão, não agora, mas ainda na gestão do ex-presidente, o Rui, que havia ali um temor em perdas também de garantias do próprio trabalhador e também da parte do Hudson Pessini que o comerciante ele sinta segurança jurídica para o seu funcionamento. Então acho importante essa abertura, essa discussão, ou seja, esse esclarecimento para o ouvinte. Mas agora, com a lei já aprovada, indo para a sanção ou não do prefeito José Crespo, como que o sindicato se sente em relação a esse processo, ou seja, a essa formatação que se deu na aprovação desse projeto na Câmara? Bom, Oliveira, o importante é a gente observar que o sindicato acompanhou a discussão. O doutor Carlos colocou muito bem aqui. Houve a Câmara Municipal hoje de Sorocaba, a presidência do presidente Rodrigo Manga e os vereadores realmente vêm assim fazendo um ótimo trabalho. Procuramos eles, em momento nenhum eles se recusaram a conversar com o Houve uma sindicato. discussão, pelo que eu percebo, ampla, né? Isso é ampla, importante. Muito importante. Ontem a presidente Elizabeth Carriel, os diretores, eu estivemos no centro conversando com os comerciários
explicando exatamente isso, né? Que os dispositivos que nós colocamos é para proteger o empregado do comércio e aquelas empresas que agem corretamente. Por quê? A pessoa cumpriu o horário das 8 às 22 e ele colocar a segunda turma, vai gerar emprego realmente. Agora, o que os comerciantes falavam muito e os comerciários é a questão da segurança, ali no centro principalmente, né? Sim. Que muitas das vezes o poder público deixa a desejar nesse sentido. Qual o incentivo que teria? Porque nós queremos o comércio crescendo, vendendo, Claro. gerando emprego, não tenha dúvida disso. Então a gente vê muito positivo, e é lógico, eu concordo com o doutor, porque se o sindicato é uma entidade de classe, ela não pode, ela não tem a competência de discutir o horário de funcionamento. Então esse parágrafo realmente vai ter que ser revisto, porque a intenção nossa aqui é garantir que os direitos, a abertura do comércio, feriados, tudo esteja vinculado à convenção coletiva. Só para e não fechar, o doutor funcionamento Vestino? do comércio. Eu fiz a observação porque eu acho que é uma questão apenas de redação da legislação. Uma redação um pouquinho mais explicitada do parágrafo resolvia essa questão. A autorização de funcionamento para aquelas empresas que têm funcionários terá. Está entendendo? Concordo. Ou que os funcionários serão utilizados. Então teria que ter um esclarecimentozinho. Nesse parágrafo, necessariamente, precisa realmente. Vocês não né? suportariam aí amanhã, por exemplo, ou um veto do prefeito ou até mesmo uma questão judicial que suspendesse o parágrafo. Daí vocês ficariam sem segurança nenhuma. Sim, nós precisamos, então, corrigir que a intenção, na verdade, desse parágrafo é garantir as condições da convenção coletiva. Exatamente. Então é isso. Realmente, Correto. doutor, parabéns que fez essa observação. Milton Matias Zico, diretor financeiro do Sindicato dos Comerciários, doutor Carlos Eduardo Leite, participando conosco aqui dos 5 comerciários em destaque. Doutor Carlos Eduardo Leite, coordenador jurídico, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado e um bom dia, doutor. Eu agradeço a oportunidade, coloco-me à disposição do sindicato, tanto a vocês quanto aos comerciários. Qualquer dúvida relacionada a isso, a jornada, o sindicato está lá à disposição, o setor jurídico, o corpo jurídico inteiro está lá à disposição para atendê-los. Muito obrigado. Milton Matias Zico, diretor financeiro do Sindicato dos 5 Comerciários. Muito obrigado e um bom dia, Milton. Oliveira Júnior, mais uma vez, obrigado e um abraço a toda a categoria comerciária e aos ouvintes. Obrigado, minha querida Cibele. Obrigado. Até a próxima semana com 5 comerciários em destaque. Obrigada, Oliveira. Obrigada pelo espaço. E se precisar de qualquer informação, nosso Facebook está lá à disposição, telefones do sindicato e o site 5comerciariossorocaba.com.br. Você ouviu no Jornal da Cacique, 5 comerciários em destaque.